Quero agradecer, né, o convite em palestrar pela primeira vez aqui no Hemorrio, né? É uma satisfação imensa. Vamos falar um pouquinho, né, sobre os fundamentos da conduta profissional, humanização na prática radiológica, ética e responsabilidade. Como o tempo é bem curto, né, então a gente vai falar um pouquinho de cada tópico. Uma conduta humanizada e ética na radiologia é fundamental para garantir a qualidade do atendimento ao paciente e a integridade da prática profissional. E aí a gente percebe, né, na foto que a gente tem que atender, entender e acolher esse paciente. Uma conduta humanizada envolve tratar os pacientes com empatia, respeito e compreensão, considerando suas necessidades físicas e emocionais. E aí, como o professor Ides falou, né, na sua aula anterior, sobre a pediatria, a gente precisa muito, principalmente quando a gente faz exames de pacientes autistas, né? E hoje, o número desses pacientes aumentaram bastante, tá? Então, às vezes, a gente tem que ser palhaço, às vezes, a gente tem que ser criança, às vezes, a gente tem que ser super-herói para a gente poder entregar o resultado que o paciente merece levar para casa, né? Alguns princípios da humanização, que é a empatia, né? Muita gente fala sobre esse princípio, mas a gente tem que falar de empatia em tudo. Mas será que eu sou uma pessoa empática? Ou será que eu sou uma pessoa empática apenas no meu setor de atendimento? Porque empatia tem que ser quando a gente acorda pela manhã, quando a gente passa na portaria do nosso prédio, dá um bom dia para o porteiro, para o pessoal da limpeza, para a recepção. Então, empatia abrange muita coisa, né? Não é só eu fingir um atendimento com empatia, mas aí eu passo pelo meu colega e não dou um bom dia para ele. Então, vamos pensar um pouquinho, né? E essa é uma foto do Pat Adams, não sei se vocês conhecem, é o filme O Amor é Contagioso. Quem aqui já viu esse filme, assistiu? Eu acho que todo meu aluno, tenho alunos aqui, eu agradeço, eu faço questão deles fazerem uma redação sobre esse filme, porque eu acho que ele faz com que a gente pense um pouquinho e que todo dia a gente tem que melhorar um pouco, né? Como pessoa, como profissional e como gente, né? Respeito, tratar todos os pacientes com dignidade. E aí eu coloquei essa foto de um paciente do leito. A gente costuma fazer exame do leito, mas aquele paciente está entubado, o paciente está todo aparelhado, né? E muito profissional não se preocupa em entregar o melhor desse exame nessas condições. E aí entrega um exame rodado, um exame onde os fios, né? A gente não pode tirar os fios, mas a gente pode afastá-los um pouco da região de interesse. E é uma coisa que a gente percebe que vamos pensar um pouquinho mais, né? Será que eu estou fazendo o correto? E se fosse a minha avó? E se fosse a minha mãe ali? Será que eu gostaria de fazer de qualquer maneira? Fazer um exame de abdômen, a gente sabe que os fios, eles simulam ali o caminho da sonda, e eu não tenho nenhuma preocupação de tirar esses fios. Então, assim, às vezes o paciente tem que refazer esse exame justamente por essa falta de atenção e cuidado que a gente teve na hora de realizar o exame. Comunicação eficaz. Garantir que o paciente entenda o que está sendo dito. Eu acho esse um tópico muito importante. E quando a gente fala dessa questão do paciente entender, a gente percebe que, se eu explico o paciente que a importância dele ficar parado no momento do exame, dele fazer uma respiração adequada durante o exame, se eu oriento esse paciente que, por exemplo, eu vou fazer uma tomografia de tórax e esses braços, se o paciente conseguir, ele tem que elevar a cabeça, porque se ele colocar o lado estendido ao corpo, eu entrego mais dose, porque eu vou precisar aumentar, né, de repente, o meu KV e o meu MAS. Então, é importante a gente orientar, porque o paciente é leigo e ele não sabe dessa informação. Às vezes, você vai fazer um exame de crânio, o paciente está com um piercing no nariz ou um brinco mínimo, pequeno.
Ah, mas é pequenininho, não tem problema. Comigo, eu oriento. Eu falo, olha, é mínimo, é pequeno, mas ele vai causar um efeito strike que eu vou simular ali uma região que eu não vou conseguir ver perfeito, justamente por conta desse efeito do artefato, né? Então, a orientação ela é muito importante se a gente pensa em entregar um exame correto, né? Personalização do atendimento. Adaptar o atendimento às necessidades individuais de cada paciente. Então, assim, se eu recebo um paciente cadeirante, se eu recebo um paciente que tem fobia, se eu recebo um paciente autista, eu preciso direcionar esse meu atendimento para esse paciente. Porque uma vez um médico falou assim para mim, Rosana, fazer exames de pacientes que vêm para uma clínica deambulando é muito fácil. Quero ver você fazer um exame no paciente que ele tem condições e tem adversidades. Aí sim você mostra quem é o profissional, tá? O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos técnicos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia e relaciona direitos e deveres dos profissionais inscritos no sistema CONTER-CRTR e das pessoas jurídicas correlatas. Então, nós temos sim um código de ética, nós temos sim uma cartilha que diz como eu devo agir, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, porque a gente ouve muito profissional reclamando, dizendo, por que tem que pagar conselho? Por que eu tenho que pagar todo ano X, né? E eu não vejo resultado? Tá, mas você escolheu fazer radiologia, né? Radiologia é uma das profissões regulamentadas. Então, assim, eu preciso que alguém esteja lá para responder por nós, né? Então, a gente tem sim um código de ética, e quem não tem, eu sugiro andar com ele no PDF, no celular. É importante a gente estar estudando sempre. E, particularmente, o artigo 4º, né, é o que eu mais gosto, eu acho que ele é a base desse código de ética, né, onde ele diz que o alvo de toda atenção do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia é o cliente-paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica e profissional. E aí, com esse código de ética, eu estou querendo dizer o quê? Que eu preciso sim estar me capacitando para me ter uma qualidade e uma capacidade técnica, e que eu preciso sim estar assistindo, que eu esteja estudando sobre esse código de humanização e sobre esse código de ética, porque não basta, né, a gente só saber a parte técnica se a gente não sabe ser humano, e o inverso também é válido, né? Confidencialidade é proteger a privacidade dos dados do paciente. E aí, quando a gente fala isso, em muitos grupos de WhatsApp, muitas vezes a gente vê profissionais fazendo vídeos e fazendo fotos de pacientes, de exames de pacientes, mas não colocam no anonimato. E aí essas fotos elas rodam em grupos, é assim, né? É como se fosse um foguete. Você dispara em um grupo, em um segundo ele já está em vários. E aí, cadê os dados desse paciente que a gente não pode expor? A gente faz sim imagens para fazer, para montar aulas, para fazer estudo de caso, mas a gente precisa colocar esses dados no anonimato, tá? Responsabilidade, assumir o compromisso pelos cuidados oferecidos. E aí é aquilo, quando esse paciente chega no meu setor, eu, Osana, eu falo assim, da porta para frente é o hospital. Da porta para dentro, esse paciente é meu, é meu. Sou eu que respondo no setor por ele estar ali. Então, eu preciso sim assumir o compromisso de fazer um exame adequado. Ah, mas tem que ser rápido. Não, não tem que ser rápido, tem que ser do jeito certo. Ah, mas vai demorar. Vai demorar o tempo que for preciso, mas eu vou fazer a minha parte. Não importa se esteja uma equipe de médicos, assim, ó. Ah, mas tem que ser rápido. Ah, mas vai rápido. Então, doutor, no tempo certo,
o paciente vai ser liberado. E aí, qual é o impacto disso, né, na prática radiológica? É garantir a segurança desse paciente, é garantir a qualidade do serviço prestado a esse paciente, é proteger os seus direitos, é estabelecer uma relação de confiança, onde eu estou fazendo um exame e esse paciente ele está ali. Eu confio no profissional que está fazendo o meu exame. Porque quando a gente vai no médico, né, numa consulta médica, a primeira coisa que a gente faz é a avaliação desse profissional, não é? Ah, esse profissional, nossa, mal olhou para minha cara, não perguntou absolutamente, a não ser o meu nome. Será que eu volto nesse profissional? Nunca mais, né? E por que, quando esse paciente chega no nosso setor, a gente também não tem essa preocupação, né? E com isso, o paciente é o centro do cuidado multiprofissional. É todo mundo fazendo a sua parte, desde que esse paciente chega na recepção. A recepcionista tem que atender esse paciente adequado, o segurança tem que responder adequado, para quando ele chegar no nosso setor, ele só tem aquela continuidade do bom atendimento. E aí eu acho muito importante, porque muitas vezes o paciente chega no nosso setor, ah, nunca mais eu volto aqui. Mas o que aconteceu? Ah, porque eu perguntei simplesmente o que, que era contraste iodado e a recepção falou assim, ah, marca X, ou que sim ou que não. Aí eu, então, mas vamos lá, vou te explicar qual é a importância do contraste e qual é a importância do não contraste. E aí esse paciente acalma e ele compreende e ele retorna, porque ele sentiu confiança naquilo que a gente falou para ele, né? A confiança é construída quando os pacientes são tratados com respeito e empatia, reduzindo a ansiedade e o estresse, e com isso gerando uma melhor cooperação durante os exames. A partir do momento que eu explico ao paciente que ele precisa ficar parado, dependendo do exame, a partir do momento que eu explico para esse paciente que ele precisa fazer a respiração adequada e eu explico o motivo por que ele precisa fazer, certamente eu vou conseguir fazer um exame bom e ele, que é o principal, vai conseguir levar um resultado também bom. E aí, quais são os benefícios, né, da gente voltar para casa após plantões? É a gente ter a satisfação no trabalho, é a gente ter uma saúde mental melhor, a propensão a cometer erros é menor, porque você já está ali naquela conduta, né, do fazer o certo, é assim que eu tenho que fazer. Ah, se a gente segue o protocolo, a gente vai seguir o protocolo, eu não vou burlar esse protocolo, né? E muitas vezes os médicos chegam para a gente e eles querem que a gente faça o que eles acham que tem que ser feito, e não o protocolo que a gente tem que seguir. Por exemplo, no caso de exames de tomografia com pacientes que têm alergia a iodo. E aí o médico fala, não, mas o paciente, a alergia é pouca, mas pouca quanto? Fez o protocolo de dessensibilização? Ah, não, mas ele fez 6 horas. Ah, mas o protocolo é quantas horas? São 13 horas no setor que eu trabalho. Então, fez, cumpriu? Ah, não, mas tem que fazer o exame assim mesmo, porque a médica precisa do exame. Eu falei, tá, o senhor carimba aqui, pego a ficha, isso já aconteceu e eu já fiz, pego a ficha desse paciente, entrego para o médico e falo, escreve aí, eu, doutor tal, autorizo a paciente X a realizar o exame com contraste, mesmo sabendo que não cumpriu o protocolo de dessensibilização. O senhor carimba e eu faço o exame. Agora vocês me respondam, será que ele faz isso? Você está se recusando a fazer o exame? Eu falo, não, senhor. Eu estou me recusando a fazer o exame errado e essa paciente tem um choque aí, tem um edema de glote e essa paciente for a óbito. Então, eu prezo pelo meu paciente quando ele chega no meu setor. Cada um faça a sua parte, né? E aí, com isso, a gente eleva a reputação da instituição e a qualidade do serviço, porque esse paciente ele retorna. E o Ricardo Amorim, na abertura da JPR em 2022, ele falou o seguinte: não existe marketing maior do que o boca a boca. Pode ter aí vários pôsteres, vários anúncios, vários folders que antigamente se usava muito, né? Mas o boca a boca, ele é uma pólvora.
Então, se o paciente ele vai para o seu setor e ele é bem atendido, ele passa para o familiar, passa para o amigo passa para o amigo, e ele marca o exame no dia que é o teu plantão, porque ele sabe que ele foi bem atendido. Então, todo mundo ganha, né? Não é só a gente que ganha fazendo a nossa parte. É o paciente, porque é por ele que a gente estuda, é por ele que a gente estuda madrugadas, é por ele que a gente faz inúmeros sacrifícios, né? Sempre. Mas também nós temos casos de condutas não éticas na radiologia, né? E a qual nos envergonha bastante. Eu vou citar aqui alguns casos, né? Mas existem vários. Técnico em radiologia é acusado de furtar mais de 20 mil reais de paciente em Teresina. Clínica de imagem é condenada a indenizar paciente vítima de tentativa de estupro. Isso tudo casos recentes, tá? 2021, 2022. Técnico de radiologia é preso por obrigar a paciente a ficar nua durante raio-x no Rio de Janeiro. Esse caso foi recente, né? Foi agora em março. Passou aí nas mídias, todo mundo deve ter acompanhado. Técnico em radiologia é investigado por furtos em hospitais e prejuízo passa de 96 mil reais. Então, assim, é muito sério, né? Ele furtava os equipamentos, né? E a gente sabe que tudo na radiologia é bem caro. Qualquer placa hoje, uma placa DR, custa bastante dinheiro, né? E aí, o hospital apura a morte de menina queimada em radioterapia no Rio de Janeiro. Quem não se lembra desse caso da Maria Eduarda, né? Que ela teve queimaduras graves e essa paciente foi a óbito, justamente pela falta de conduta ética no setor, né? E aí, quando a gente fala na radioterapia, não foi somente o técnico de radioterapia que errou, né? Foi a equipe. Porque o paciente que faz radioterapia, nós temos aqui a Milena, que trabalha com radioterapia, ela sabe, tem uma equipe multiprofissional que atende o paciente. Então, é a equipe inteira. Olha como isso é grave, né? E aí, não sei se vocês conhecem o filme Divertidamente, se já assistiram, mas ali eu coloquei aquele rosinha, né, que é o sentimento de vergonha desses profissionais. O sentimento de vergonha e de tristeza, que é através dessas notícias que a gente denigre uma classe, que a gente coloca, né, os outros profissionais que fazem a sua parte em xeque-mate, porque quando você se identifica, né, após uma notícia dessa, como técnico de radiologia, a primeira coisa que as pessoas vão fazer, é igualzinho, né, o técnico lá que roubou, igualzinho aquele que quis estuprar a paciente. Então, assim, é muito triste, mas que bom que a gente tem a gente. Mas que bom que a gente está aqui para a gente aprender e para a gente passar, né, para os colegas que não conseguiram ouvir, não conseguiram acompanhar. E aí, qual seria uma estratégia para implementação, né? Desenvolver normas e políticas que incentivem a prática da humanização e da ética. Eu sinto falta, sim, nos setores, de termos treinamentos mais específicos para a questão da humanização e da ética. Porque hoje em dia o patrão quer saber de resultados. Resultados é dinheiro na conta, né? Ele não quer saber se você está atendendo bem, mal, mais ou menos. Ele quer saber se você cumpriu a agenda do dia. Demais, está tudo bem. E aí, com isso, a gente acaba se tornando um pouco robô, porque os tempos de exames diminuíram bastante, né? Principalmente no setor de mamografia, que antigamente era 30 minutos, né, Kátia? Se não me lembro, se não me esqueço. Kátia ainda tem um privilégio de trabalhar com 30 minutos, mas nós temos colegas que têm que ter 10 minutos, dependendo, 5 minutos de clínicas para você fazer o exame de mamografia. E aí, como que você entrega esse resultado com todos esses fatores que a gente falou, mencionou anteriormente, sobre cuidado com esse paciente em 5 minutos? Mas aí eu disse, né, uma frase há alguns anos, acho que uns 3 anos, em uma palestra, que se eu tenho um paciente que ele precisa do meu cuidado e esse paciente é um paciente especial e eu tenho na agenda uma fila de pacientes e apenas 10 minutos, eu vou fazer o meu exame com esse paciente levando 20 ou 30, porque eu não vou fazer de qualquer maneira. É o meu nome que está naquele exame. Não vou fazer o que a empresa quer que eu faça de qualquer maneira. Eu prefiro
eu prefiro ir para casa com a consciência tranquila que eu fiz a minha parte. Alguém vai esperar um pouco mais e está tudo bem. Mas aquele paciente na adversidade, eu vou ter que fazer um atendimento especializado. E aí, ó, instituições relatam melhorias significativas na satisfação dos pacientes e na eficiência dos processos. Isso é real, pena que o tempo é rápido, né? A gente não consegue mostrar dados, mas em uma palestra recente em Macaé, a profissional mostrou dados mostrando que sim, que é real, que lugares que implementaram essa política de humanização têm resultados, as clínicas têm, assim, mais visibilidade, mais pacientes procuram esses lugares, porque é aquilo, se eu sou bem tratada, eu volto e trago os meus, mas se eu for maltratada, eu nunca mais volto e nem recomendo a ninguém. Então, é fato que é real, né? E aqui é uma frase de minha autoria, né? A ética e a humanização diferem um bom profissional de um excelente profissional. E aí, lendo bastante sobre o tema, eu tive esse insight de que não basta eu apenas trabalhar com ética se eu não sei fazer um acolhimento humanizado. E não basta eu apenas ser humanizada se eu não faço a parte ética, a parte do protocolo que tem que ser cumprida. Não basta eu apenas saber do conhecimento técnico se eu não consigo fazer um acolhimento para esse paciente. Então, a gente, para ser excelente, a gente precisa trabalhar todos esses requisitos. E isso ninguém aprende do dia para a noite. A gente vai aprimorando esse conhecimento, a gente vai buscando fazer o nosso melhor, porque eu acho que esse é o intuito de quem está aqui, né? Buscando esse conhecimento, justamente para voltar para os seus setores e entregar também o seu melhor. Agora eu pergunto a vocês: vocês sabem o que é um atendimento humanizado? Vamos descobrir agora.
eu acho que é fazer o nosso, né? Cada um fazendo a sua parte. E aí, gratidão é uma palavra que para mim significa muito, né? E eu aprendi a sentir gratidão com a minha mãe. Agradecer a todos que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, estão comigo nessa trajetória, nessa jornada. Aqui eu tenho vários alunos, eu tenho amigos, eu tenho irmãs do coração, eu tenho pessoas que sempre me incentivaram e me mostraram, sim, que eu estou no caminho certo, procurando fazer justamente a minha parte. E gratidão à minha mãe, que mesmo após 7 anos, né, não estando presente fisicamente, mas diariamente presente no coração e cuidando de mim como sempre fez. Ao meu filho, né, que mora em outro país, mas mesmo longe também, né, está aí me apoiando, me incentivando e mostrando que eu estou no caminho certo. Gratidão imensa a todos. Muito obrigada mais uma vez. Aqui está minhas redes sociais. Quem quiser essa palestra, posso disponibilizar através do e-mail, sem nenhum problema. Aqui nós temos o Instagram do Radmind. Quem não conhece, depois dá uma olhadinha. E muito grata mais uma vez. Só gratidão, tá? Muito obrigada.